Mas antes não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos começar uma nova série falando de inteligência artificial e machine learning. E nós vamos começar o estudo de machine learning a partir do modelo de rede neural. Então, a primeira coisa que você vai precisar é instalar o GitHub se você não tiver ainda aí no seu PC. Então, vocês podem acessar aqui o github.com, né? Ou então vai lá no Google e digita install GitHub, que você vai ser direcionado aqui para essa página, que vai te falar como você vai instalar aqui no Windows, né? No Mac, se você tiver um Macintosh aí, ou no Linux. Eu estou aqui com o meu Ubuntu, eu já estou, né, com o GitHub instalado. Então, a segunda coisa que vocês vão fazer é entrar no GitHub e procurar aqui o meu usuário, Leandro Teodoro RJ. Achando, vocês vão aqui em repositórios e vocês vão procurar aqui esse repositório, o Neural Network. Só clicar aqui nele. Você vai entrar, tem alguns exemplos aqui já feitos. Você vai aqui em Code e você vem aqui em Copiar. E você vai copiar essa URL. Copiando a URL, você cria, né, uma pasta aí no seu computador para começar o estudo de redes neurais. Eu já criei aqui, botei aqui YT, né, YouTube Neural Network. Então eu vou aqui com o botão direito abrir o terminal aqui. Então você vai digitar git clone, dá um espaço e cola aquela URL que você copiou aqui do GitHub do meu repositório. E ele vai fazer um clone do repositório aqui do GitHub. Então vai vir junto, né? Provavelmente eu vou estar atualizando esse repositório aqui. Então depois de cada vídeo, depois que você clonar e terminar esse vídeo, nos próximos vídeos você pode dar o git push, que aí você vai atualizar o seu repositório. Então aqui nesses arquivos você vai ter um arquivo aqui commands, que vai nos auxiliar nos comandos que nós vamos digitar. Então eu vou voltar aqui, né, mais uma pasta. Então vou abrir novamente o terminal aqui, né, vou abrir o terminal e vamos começar criando a máquina virtual aqui do Python. Então eu dou aqui o Ctrl C aqui, vamos copiar esse comando. Então o Python 3, nós estamos executando o Python 3 -m venv, né, que é aquele padrão que nós já vamos criar uma máquina virtual na pasta que venv, que já é um padrão bastante usual de quem trabalha aí com Python. Muito bem. Agora nós vamos, uma vez criado, né, a nossa máquina virtual, nós vamos ativar. Então, para ativarmos a máquina virtual source, a pasta, né, venv, bin de binários e activate. Então, nós já ativamos aqui a nossa máquina virtual do Python. Vamos ver aqui qual é a versão que estamos utilizando. Então, Python 3 version. E nós vamos ver que nós estamos utilizando aqui a versão do Python, versão 3, né, release 10.12. Então, se você quiser baixar a mesma versão aí para não ter problemas de incompatibilidade, é o Python 3.10.12. Então, a próxima que nós vamos fazer é instalar todos os pacotes necessários. Nós vamos aqui em Neural Network e nesse arquivo aqui, o requirements.txt, nós teremos aqui todos os módulos que nós vamos utilizar, todas as bibliotecas, pandas, matplotlib, o scikit-learn, numpy, sympy. Temos aqui o matplotlib aqui repetido, nós vamos apagar. Sympy, Cython, Yellowbrick. Então, todos essas bibliotecas que nós vamos utilizar. Então, vamos instalar elas de uma vez só
para evitarmos ficarmos toda hora utilizando a ferramenta pip, né? Então, já vamos instalar todos os módulos de uma vez só. Então, nós vamos voltar aqui. Eu vou dar aqui um CD Neural Network, né, para termos acesso àquele arquivo, né, o requirements.txt. Então, é só copiarmos aqui pip3 install -r requirements.txt. Então, você copia, dá o Enter e aguarda a instalação de todas as bibliotecas. Eu já testei aqui, então, nessa versão do Python, você não deve ter nenhum problema. É só aguardar que ele vai finalizar. Pronto, feito a instalação, nós já podemos testar aqui rodando, né, o Jupyter Notebook. Você pode usar outra ferramenta qualquer de análise de dados que você goste, como por exemplo o Spider, mas vamos iniciar aqui com o Jupyter Notebook. Então, para você iniciar, é só colocar Jupyter espaço Notebook, né, damos Enter, e ele vai abrir aqui no nosso próprio Mozilla Firefox. Pronto, já temos aqui o Jupyter Notebook aberto. Então, pessoal, como é o primeiro vídeo aqui de Machine Learning, né, dessa parte, dessa playlist, o primeiro vídeo hands-on, então eu gostaria assim, de situar a gente, né, qual é a proposta e algumas considerações iniciais, né? Primeiro a gente vê falar muito de inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um grande grupo, né, que compõe aí várias áreas. Por exemplo, temos visão computacional, que é reconhecimento de face, reconhecimento de objetos, aqueles projetos de tracking, né, que o dispositivo vai acompanhando certo objeto, é a parte de visão computacional. Nós temos a parte também de análise de áudio, que é, por exemplo, text-to-speak, né, para você transformar em texto para áudio, ou então de áudio para texto, reconhecimento de fala. Nós temos também sistemas de recomendação, né, que é aquele como se fosse Mercado Livre, Netflix, aquele, se você comprou isso, os outros usuários também compraram aquilo, né? Então tem essa parte de sistema de recomendação lá do Netflix, que você assiste um vídeo, aí a plataforma te recomenda outros vídeos. Nós temos processamento de linguagem natural, que é o reconhecimento de padrões através de textos, emoções, por exemplo, aquela parte toda de chatbot, é muito nessa parte de processamento de linguagem natural. E a parte de machine learning, que é a parte de aprendizado de máquina propriamente dito. Nós vamos utilizar modelos para fazer o aprendizado de máquina. Por que eu acho que essa parte de machine learning pode ser encarado como outro paradigma de programação? Por exemplo, nós temos a programação orientada a objetos, nós temos a programação funcional, a programação estruturada, né, que são os mais comuns, né? Então, você vai ter as entradas, né, você vai fazer as regras, logicamente você vai escrever o programa, e no momento que você executar o programa, você terá as saídas. O usuário entrará com os inputs e você terá as saídas de acordo com as regras, com o programa que você escreveu. Já em Machine Learning é diferente, né? Nós vamos ter as entradas e as saídas. Nós teremos esses dois pacotes de informação, as entradas e as saídas. Em runtime ali, quando nós rodarmos, né, o nosso pipeline de Machine Learning, né, o algoritmo ele criará as regras. E essas regras aí vão variar de acordo com o algoritmo ao qual nós escolheremos. Uma outra questão é o pipeline, né, de Machine Learning.
quando nós programamos, seja um dispositivo embarcado, CLP, microcontrolador ou um sistema normal de computador, nós imaginamos o programa rodando, né, de forma contínua, né, sem assim uma interrupção previamente estabelecida. Então, o programa vai rodar de forma contínua em daemon, ou seja, já em machine learning é um pouco diferente. Nós vamos imaginar um pipeline com o começo e um fim. No começo ali no start, nós vamos identificar o problema. Então, por que que nós estamos fazendo esse modelo, né? Por que que estamos iniciando esse estudo, né? Esse programa propriamente dito, né? Esse aprendizado? Nós vamos identificar o problema. Pode ser um problema de classificação, pode ser um problema de regressão. Depois nós vamos começar a coletar os dados, né? Começamos a tentar recolher aqueles dois datasets de input e output. Então, nós podemos usar datasets públicos, bancos de dados públicos, informações, interações com o usuário do programa, né? Podemos, que é muito comum, né, utilizarmos também a parte de mídias sociais, as interações dos usuários com mídias sociais. Na parte industrial é importante, nós utilizamos também, né, valores armazenados de sensores ao longo do tempo e também, que é talvez seja a última, o último conceito, né, mais refinado, é utilizar dados não estruturados da web, já que a maioria dos dados da web são de forma não estruturadas, né? Dados estruturados são aqueles em tabelas. Depois a gente vai para o Data Preprocessing, que é o pré-processamento de dados, já que nós não podemos colocar direto a base de dados no modelo, né? O modelo ele requer, né, algum trabalho anterior. Então, nós vamos tratar, né, de dados incompletos, né, valores faltantes, ou então valores inconsistentes, por exemplo, idades negativas, coisas que não fazem sentido. Nós vamos tratar também de outliers, né, que são aqueles pontos que são muito fora da curva, aqueles pontos estranhos, né, que podem indicar, às vezes, um erro de medição, alguma coisa desse nível. Né? Então, nós vamos tratar os outliers. Nós vamos também fazer certas transformações numéricas, principalmente na parte de redes neurais. É necessário que haja um scaling, uma transformação numérica. E também nós vamos utilizar a parte de estatística geral, toda aquela parte de estatística geral, distribuições, normas, isso aí tudo nós podemos utilizar nessa parte de pré-processamento de dados, todas aquelas curvas estatísticas. Depois nós vamos para a parte de treinamento do modelo, aí você pode utilizar o KMN, tem vários tipos de modelo. KMN, nós vamos utilizar as redes neurais artificiais, tem suporte vector machine, random forest, a árvore de decisão. Então você tem vários modelos que você pode utilizar, sendo que a parte de redes neurais, principalmente na parte de deep learning, que vem tendo grande assim, incentivo científico, né? Então é a parte que tem mais artigos, né? Que é mais trabalhado hoje em dia dos algoritmos, é a parte de redes neurais artificiais. Então, depois disso, depois do modelo treinado, né, nós vamos no Data Preprocessing ainda, nós normalmente dividimos o dataset em dois, o dataset de treino e o dataset de teste. Então, na parte ali que eu coloquei check, né, nós vamos rodar um modelo agora treinado com o dataset de teste, né, que é o mesmo dataset de treino, né, só que dividido. Né? Nós vamos pegar o dataset que nós coletamos, né, não o do treino propriamente dito, mas o que coletamos, vamos dividir em treino e teste, mas eu falo que o dataset de teste ele vem naquela mesma base, né, que nós coletamos
para também fazer o treino, não pode ser algo que seja muito fora ali do natural. Então, nós vamos validar se o modelo está condizente, né, com as nossas expectativas através de métricas, para ver se o modelo está acertando, né, qual é a característica de um falso positivo, falso negativo e como isso está. Isso aí vai depender também lá do começo do start, da parte de identificação do problema, né? Então, as métricas elas estão intimamente ligadas ao problema que nós queremos resolver. E depois, uma parte opcional, né, mas é muito utilizada, nós vamos exportar um modelo treinado, porque em muitos casos o modelo ele roda em outros dispositivos que não são o de treino. Utilizamos às vezes a nuvem para fazer o treinamento, mas o modelo em si ele é rodado, né, em produção em outros dispositivos ou outros computadores que não o de treinamento em específico, né? Então, esse daí é um pipeline simplificado, né, de machine learning, para vocês verem que tem um começo, meio e fim diferente um pouco da programação estruturada, programação orientada a objetos que estamos acostumados a programar. Então, pessoal, agora vamos abrir aqui o nosso primeiro arquivo no Jupyter Notebook, né, o nosso primeiro problema, que vai ser esse aqui, o MLP iricetosa, né, o Multilayer Perceptron. Nós vamos ter aqui um problema de classificação. Esse aqui é um dataset bem famoso, Machine Learning. Se você já estudou, né, alguma linguagem de programação, provavelmente você fez o Hello World. Então, estudar aqui o iricetosa, esse dataset, é praticamente você fazer o mesmo exercício, né? Então, esse dataset, que já até é integrado, né, aqui no sklearn, né, ela vai nos trazer espécimen dessa flor de íris, que nós vamos ter como parâmetros. Esse sepal aqui é a folha, né, da flor. Então, nós vamos ter o comprimento dessa folha, né, a espessura, e também o comprimento da pétala e a espessura da pétala. Né, e vamos classificar dentro dessas três classes aqui, dessas três espécimes, que é a íris setosa, a íris versicolor e a íris virgínica. Então, esse é o problema. Nós vamos começar importando, né, as bibliotecas aqui do próprio sklearn. Nós vamos aqui dentro desse módulo do Neural Network, nós vamos importar o MLP Classifier, e esse MLP é o Multilayer Perceptron. Vamos importar também o dataset. Nós vamos importar também aqui a biblioteca de cálculo matemático e vamos dar esse init print aqui só para formatarmos a saída. Então, eu vou executar aqui pela primeira vez, né? Ele demora um pouquinho e depois executa. Esse 1 aqui disse que foi executado com sucesso. Agora nós vamos carregar aqui dentro de dataset, então o load iris, ele já, como eu já falei, ele já vem integrado aqui em sklearn dataset. Então, nós vamos importar aqui dentro desse objeto aqui, íris, o dataset. Então, ele já vem todo já pré-processado para nós utilizarmos. Então, nessa célula aqui, nós vamos separar, né, os atributos de entrada, né, que são aqueles atributos numéricos aqui da sépola e da pétala. Então, nós vamos separar o que é atributo de entrada, que são essas medidas, e dos atributos de saída, né, que são as classes propriamente ditas, já todas convertidas para números. Né? Então, eu vou deixar até aqui um link do vídeo que eu gravei a respeito de variáveis, né, de Machine Learning. Quem não viu, então, pode ir lá e ver que é bastante útil esse vídeo. Eu já gravei um tempo, então eu vou separar aqui, vocês podem ver que é criado aqui um array, deixa eu só descer aqui, um array, né, com
cada linha 4 entradas, o que diz respeito àquelas 4 variáveis de entrada aqui do nosso dataset. Vamos carregar aqui as saídas, né, ou as classes. E vocês podem ver que agora nós só temos uma linha, né? E a saída pode ser 0, 1, 2, né, que são aquelas espécimes convertidas para números, já que as redes neurais não aceitam strings, né, variáveis com nomes. Agora nós vamos criar aqui a nossa rede neural propriamente dita, né? Então nós vamos instanciar esse objeto aqui, rede neural, a partir do MLPC Classifier e vamos passar alguns hiperparâmetros da rede. Então eu só vou falar aqui, esse é o primeiro vídeo, então eu vou falar mais ou menos por alto, depois nós vamos entrar em mais detalhes, né, que são alguns parâmetros, né? Tem uma quantidade bastante interessante. Então, verbose true, ele vai mostrar aqui a nossa função de perda em tempo real, o número máximo de iterações, né? Então, cada treino, né, se conta uma interação até que a função de perda chegue ao mínimo global, ela saia do mínimo local e vá até o mínimo global, que é o que queremos fazer, que a nossa rede tenha um máximo de acerto, né? O mínimo aqui aceitável de diminuição da taxa de erro entre épocas, então um número aqui até bastante pequeno, né? Então é aceitável que ele diminua essa taxa aqui na sua função de perda, né? Senão o nosso algoritmo vai falar que foi convergido. A nossa função de ativação será a ReLU, né? Nós temos um neurônio, né? O neurônio é feito de entradas, ele tem uma função de soma, e depois dessa função de soma nós temos a função de ativação, que vai dar se a saída do neurônio é alta ou baixa. E nós temos várias funções de ativação. E nesse exemplo nós vamos configurar como a função de ativação ReLU. Aqui é o número de layers, né, de hidden layers. Nós colocamos somente aqui um hidden layer com 5 neurônios, mas isso aqui é um dos hiperparâmetros que devem ser modificados, né? Aí você vai ver aqui no seu problema qual, né, desse número aqui de layers escondido que vai performar melhor na sua rede neural. A gente tem algumas regras, né? Isso vai depender do problema, mas isso aqui é um dos hiperparâmetros que é bem importante. Até já deixei aqui comentado aqui, que seria uma rede neural com duas camadas ocultas, a primeira camada com 3 neurônios, a segunda camada com 2 neurônios. Então eu vou executar aqui, então nós criamos. E agora nós vamos fazer o treinamento, né, da nossa rede neural. Então eu passo aqui a rede neural, nosso objeto e o método fit. Nós vamos passar as entradas e a saída. Então a rede neural começa aqui a fazer o seu treinamento. Você pode ver aqui o número de iterações e a função de perda. E conforme as iterações vão aumentando, né, a rede vai aprendendo, você vai também descendo a função de perda até o final que estipulamos como 1000. E aqui ele diz até um aviso aqui que o número máximo de 1000 foi alcançado, mas o algoritmo ele não convergiu. Ou seja, isso quer dizer que o algoritmo ainda ele pode ser melhor treinado, né? É uma das interpretações. Então vamos aqui. Então agora nós vamos fazer um teste de predição. Nós vamos passar uma entrada cujo o primeiro parâmetro aqui é 5, 7.2, 5.1.
e 2.2, lembrando que é a respeito do comprimento da sépola e esses parâmetros aqui que são indicados no dataset. Então, vamos passar aqui, né, esse predict. Então, aí nós vamos fazer a predição, né, e a rede neural vai passar, né, a classificação, né, que ela passou aqui como 0. Então, no próximo aqui nós vamos checar, sabendo que não temos, né, o nome diretamente, a rede neural só trabalha com números, então nós vamos checar, né, qual é essa classe. Então, aqui o 0 se trata, né, da íris setosa. Aqui nessa célula nós vamos ver, né, alguns parâmetros da rede neural, só para vocês terem assim ciência, né? Então temos vários aqui, a função de ativação que falamos, temos o parâmetro alfa, temos aqui o tamanho do batch, né, quando trabalhamos com cargas SQL, temos o epsilon. Então você tem vários parâmetros aqui que você pode trabalhar na sua rede neural, e não são poucos. Então isso tudo aqui tem que ser bastante estudado, dependendo do problema que você for trabalhar. Aqui nós vamos, né, ver o shape, né, ver aqui o tamanho, né, na verdade o formato, né, da rede neural. Eu já coloquei até aqui como nota, né? Então ele vai retornar esse 4553. Nós temos 4 neurônios na entrada, relativos àqueles 4 parâmetros de entrada. Esse 55 é do Hidden Layer, e os 3 neurônios de saída, já que temos 3 classes, então teremos 3 neurônios de saída. Aqui nós vamos retornar a matriz de pesos, né? E o que seria essa matriz de pesos? A rede neural, ela acumula, né, o conhecimento, ela faz o aprendizado, e esse aprendizado é através dos pesos das sinapses. Eu vou deixar a foto aí. Então, esse peso dessas sinapses que dá o conhecimento da rede neural, né, que traz o aprendizado durante a fase de treinamento para ser aplicado o método predict. Então, aqui nessas duas últimas células, eu retorno a matriz aqui de coeficientes, né? E são justamente os coeficientes da rede neural, né? São os pesos. Ah, mas por que eu retorno essa matriz aqui? Porque se você for construir, né, um algoritmo de rede neural, você pode construir, né, o classificador baseado nesses pesos aqui já treinados, né? Embora o mais comum é que o classificador treinado seja exportado. Mas como falamos, né, você tem um device que vai rodar esse classificador, então se você exportar diretamente o classificador, né, o seu device tem que ter a biblioteca para poder fazer essa importação. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. É aqui o nosso primeiro vídeo hands-on de Machine Learning, inteligência artificial. Começando, né, com redes neurais. E até o próximo vídeo.